Olá pessoal, mais um vídeo para o canal Redação 1000. Como foi falado anteriormente nas aulas anteriores, iremos falar de cada competência separadamente, cada competência que é avaliada na redação do Enem. A competência 1, que é o foco da aula de hoje, espera que o candidato demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E a competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, e isso inclui conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica, que são regidas pelo atual acordo ortográfico. Além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. A construção sintática se refere à organização dos termos da oração, dos termos do texto. Então, é a maneira como você organiza, né? Se organizar bem, o texto vai ser beneficiado, a leitura será beneficiada. E se você não constrói bem, a leitura será prejudicada. Em relação à construção sintática, você deve estruturar as orações e os períodos de seu texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. Quanto a esses desvios, deve ser considerados dois aspectos: as convenções da escrita e os aspectos gramaticais. Em relação às convenções da escrita, se diz sempre, né, que essa competência 1, ela está muito relacionada à aquisição da língua portuguesa. Então, isso acontece desde que você inicia a escolarização. Não é de uma hora para outra que você vai adquirir essas convenções da escrita. Elas dizem respeito à acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de maiúsculas e minúsculas, a translineação, que é a separação silábica. Então, em relação às regras de acentuação, todas essas convenções da escrita a gente aprende escrevendo e lendo. Porém, o candidato pode revisar, pegar uma gramática para revisar as regras de acentuação gráfica, as regras de uso do hífen, quando é que eu emprego as maiúsculas, quais são as regras de emprego do uso das maiúsculas, quais são as regras de separação silábica. Então, aliada à prática de leitura e escrita, ele pode também estudar essas regras. E em relação aos aspectos gramaticais, o que é avaliado? Se o candidato domina ou não o uso da regência, tanto verbal como nominal, se ele domina ou não a concordância verbal e nominal, se ele sabe pontuar adequadamente o texto. O emprego dos pronomes, também tem muitos candidatos que empregam os pronomes de maneira inadequada, não sabe quando é que usa um determinado pronome, em qual situação, e existem situações, além da variedade de pronomes que existem também as situações de uso de cada tipo de pronome. E também o uso da crase, que é o uso do acento grave. Então, também é bom retomar o estudo desses aspectos gramaticais, além da prática de leitura e escrita. Também existem as escolhas tanto de registro como a escolha vocabular. A escolha de registro diz respeito à adequação à modalidade escrita formal, que é a ausência de uso de registro informal ou marcas de oralidade. Isso aqui já é colocado na proposta de redação, que você tem que se ater à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, você não vai usar o registro informal, que são algumas variantes linguísticas da informalidade, da oralidade, a não ser que você vá dar algum exemplo. Mas durante o texto, o seu registro é o registro formal, durante todo o texto. A escolha vocabular também é avaliada aqui na competência 1, se você vai usar um vocabulário preciso. Isso significa que as palavras devem ser selecionadas em seu uso correto. Uso correto aqui, entenda a linguagem denotativa, que é aquela em que o corretor vai ler, o primeiro corretor vai ler e vai entender de uma forma, o segundo corretor vai corrigir e vai entender da mesma forma. Então, esse sentido correto, que é o denotativo, é aquele que não dá margem para plurissignificação, que seria o sentido conotativo. Então, aqui usem as palavras em seu sentido preciso, para elas serem compreendidas da mesma forma por todos os corretores e por qualquer outra pessoa que venha ler seu texto.
Nós colocamos aqui uma espécie de quadro, resumo, do que é avaliado na competência 1. Aqui em relação à pontuação, porque a gente sabe que cada competência vale 200 pontos. E à medida que você vai cometendo os desvios, você vai perdendo pontos. Então, quando é que você tira 200 pontos na competência 1? Quando você demonstra um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, da escolha de registro também. Os desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como casos excepcionais, então eles não aceitam reincidência do mesmo tipo de erro. Então, se você errou ortografia, eles podem até perdoar, digamos assim, e você ainda tiraria 200. Mas se você persistir nos erros ortográficos, você não tira mais 200 nessa competência. Então, eles não aceitam reincidência. Eles aceitam o erro, mas como caráter de excepcionalidade. E aí a gente vai perceber que o que vai variar aqui de uma avaliação para outra são esses adjetivos. Então, para atingir 200 pontos, o seu domínio da modalidade escrita formal da língua deve ser excelente. Para atingir os 160 pontos, o domínio deve ser bom. Aqui o texto é o mesmo, tá? Ele só vai mudando os adjetivos. Então, 200 deve ser excelente, 160 deve ser bom. 120 pontos, o domínio vai ser mediano, né, em relação à modalidade escrita da língua portuguesa. 80 pontos, se o domínio for insuficiente. 40 pontos é precário, então é aquele texto que é quase incompreensível, o corretor mal consegue ler. E há pessoas que atingem 0 na competência 1, que é aquele texto que é incompreensível. Não é que seja ilegível, não, mas a estrutura do texto faz com que ele seja incompreensível. O corretor não entende o que o candidato escreveu, é simplesmente não compreender o que ele conseguiu, o que ele escreveu. Então, não dá nem mesmo para avaliar um texto na competência 1 se não se entende, se não existe uma organização mínima desse texto em relação à estrutura sintática, em relação à ortografia, em relação à pontuação e em todos os aspectos que já foram falados aqui, tá certo? Esperamos que vocês tenham compreendido, desejamos bons estudos a todos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem nos comentários e se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like no vídeo, tá bom? Até mais!